vamos para o texto de Juízes. O texto se encontra no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler o texto. A minha versão é um pouco diferente da dos irmãos, na minha versão é King James, mas os irmãos vão acompanhando as vossas Bíblias. Diz assim o texto na minha versão: novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor. E por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam suas colheitas ao longo de todo o caminho. Até o sul, nas proximidades de Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa noite, pela Tua palavra. Ó Senhor, muitas coisas aqui, Senhor Deus, estão inseridas nesse texto e nós não temos tempo, Senhor Deus, para poder falar de tudo que está aqui. Nem poderíamos, Senhor, porque a Tua palavra, ela é muito ampla, Senhor, e nós não temos condições disso. Mas essa noite eu te peço misericórdia e graça para trazer aquilo, Senhor Deus, que está implícito aqui, que o Senhor já colocou e falou no meu coração. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que os nossos irmãos dessa noite saiam daqui instruídos. Todos os que nos veem e ouvem possam sair instruídos, porque os tempos são como antes, Senhor. E nós temos que entender essas coisas e clamar ao Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, te pedindo perdão pelos meus pecados. Amém. Amém. Amados, o livro de Juízes, ele é um livro que nós podemos chamar de um período péssimo. Péssimo. Porque ele segue uma sequência. Sempre vai acontecer algo, vai se repetindo no livro. E eu separei aqui esse algo que vai acontecendo no livro: pecado, súplica e salvação. Essa sequência vai acontecendo sempre. Quando você abre o livro de Juízes, que você começa a lê-lo, começa com bênção, o povo expandindo, o povo seguindo as orientações de Deus, aonde eles deveriam atacar, aonde eles deveriam verdadeiramente expandir e assentar as 12 tribos. Mas nesse tempo, nessas pelejas, nessas batalhas, acontecia algo do povo relaxar e o povo se acomodar àqueles inimigos que Deus falou que eles não deveriam ficar no meio deles. Por quê? Porque trariam a derrota deles, trariam problemas para eles, iriam corromper o povo de Deus. Deus sabia disso, que o homem é corruptível, que todos nós, se nos envolvermos, se não deixarmos, não combatermos, na verdade, os inimigos de nossa fé, nós corremos risco de sucumbir. Como a irmã Márcia falou aqui, parece que o nosso texto está aqui mais ou menos nessa noite juntos, né? Deus sabe, nós sabemos muito bem que se nós, irmãos, nos permitirmos nos deixar penetrar em nossas vidas as corrupções das pessoas, nós vamos nos corromper também. E o povo de Deus, naquele momento, estava acontecendo isso. Então, eles permitiam isso, se corrompiam, pecaram, aí eles suplicavam, e Deus misericordiosamente, graciosamente, como sempre, amando o seu povo,
providenciava um libertador, um salvador para aquela situação. Mas nós não podemos esquecer que o período que essas coisas aconteciam eram muito grandes. Por exemplo, para Deus levantar Sansão para começar a libertar Israel, diz que eles ficaram cativos 40 anos dos filisteus. Foi um dos maiores cativeiros do povo de Israel. E é interessante pensar nos filisteus, porque os filisteus eles não eram, na verdade, um povo não muito civilizado, eles não eram pessoas bárbaras. Eles tinham uma certa cultura e eles se permitiam, na verdade, que o israelita, na verdade, estivesse no meio deles e até participasse da sua cultura e prosperasse no meio da sua cultura. Esse é o maior perigo do povo de Deus. Quando as coisas não parecem ser tão belicosas, não parecem ser tão perigosas, então os corações são sucumbidos e enganados e nós vamos nos entregando sem perceber e daqui a pouco nós vamos nos aculturando. Nós vamos tomando a forma, aquela que Paulo diz, não vos conformeis, nós vamos tomando a forma daquilo que os inimigos querem para nos conquistar. Porque, na verdade, eles querem conquistar o povo de Deus, e isso é algo notório ao longo dos séculos. O povo de Deus precisa ser conquistado. O inimigo tem isso no coração. Preciso controlá-los, preciso conquistá-los, porque se eu não conquistá-lo, se eu não controlá-lo, eles vão expandir, eles vão enriquecer, eles vão prosperar, eles vão tomar conta de tudo. Então, há uma luta incrível contra o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, como agora na igreja, o Israel de Deus. Então, na verdade, o tema que eu dei para essa mensagem nessa noite é uma igreja empobrecida. Uma igreja empobrecida. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo. Você lembra hoje, dia hoje? Alguém pode me dizer a respeito do dia de hoje, da semana de hoje que está começando? O que nós estaríamos... Nós não, né? O que eles estariam comemorando há um ano atrás? O que estava se comemorando há um ano atrás? Carnaval, né? O país estava entregue na festa da carne, como todos os anos. Como ao longo de quase um século, essa festa que vem tomando conta e se tornando a festa, a grande festa do calendário que se diz até, não, o ano no Brasil só se começa depois do carnaval, né? Passa-se as festas de final do ano, carnaval e aí começa o ano. Turistas do mundo inteiro vêm fazer turismo sexual aqui no nosso país, né? As pessoas vêm para cá porque entendem, não, os brasileiros são libertinos, os brasileiros são alegres, os brasileiros, olha, as mulheres brasileiras são lindas, os homens, olha, na verdade vamos para lá que é uma grande festa que está acontecendo. As escolas de samba, né, os bailes, os blocos carnavalescos, muita gente envolvida nisso economicamente, muita coisa acontecendo. E hoje, quando eu abro um jornal, né, um jornal online, né, quando eu abro um jornal online, eu tenho a seguinte manchete: as escolas de samba estão mandando, porque elas são verdadeiras SAs, né? As escolas de samba do Rio de Janeiro, São Paulo, são verdadeiras SAs, né? Sociedades anônimas, né? Apesar de elas serem entidades culturais, mas elas se tornaram profissionais nessa área, né? Então elas estão mandando as pessoas embora, estão demitindo, porque estão quebrando, estão falindo. As empresas de cervejas, elas estão fechando as portas. Algumas empresas já começaram a fechar as portas, porque os bares estão fechados por alguns governadores aí, né? E também a grande festa onde se vende muita cerveja, onde tem muita bebida, muita coisa, também não tem. O futebol também não está acontecendo com grandes públicos. Então o que está acontecendo? Eles estão quebrando as empresas de bebidas. Nunca se vendeu tão pouca cerveja no Brasil como nesses últimos tempos. Em pleno verão de 2021. O que é isso? Isso é a mão de nosso Deus. É a mão de nosso Senhor. Por quê? Porque brincaram com o Senhor. Porque escracharam.
zombaram do nosso Senhor. E eu, na minha pequena compreensão, eu nunca imaginei, nem pela fé, que um dia eu veria um Brasil sem carnaval. Alguém aqui imaginou ver o Brasil sem carnaval? Você que é no Rio de Janeiro, você imaginou um dia ver... No Rio de Janeiro não tem nada, não tem escola de samba, não tem desfiles, não tem nada. Jamais passou pela nossa cabeça uma coisa dessa. Mas você vai ver que tudo isso vai diminuir o número de abortos. Os bebês que iriam nascer em novembro seriam abandonados, seriam nascidos lá no meio de jovens, e jovens que engravidaram nessa festa, a AIDS e tantas outras doenças que aparecem, os assassínios, os morticínios, né, que acontecem nessa época, os acidentes de carro, caiu tudo. Será que vale a pena? Eu penso que vale muito a pena tudo isso que está acontecendo. Pastor, mas está quebrando as empresas, está quebrando as empresas de cervejas, está quebrando as empresas de bebida. Olha, as pessoas vão precisando, lá não vão ter como elas vão fazer. Elas vão ter que procurar outra coisa para fazer. E vão encontrar, porque nosso Deus é gracioso. Então, o que isso tem a ver com o nosso texto nessa noite? Tem tudo a ver. Porque o que nós estamos vendo aqui é um povo que se voltou contra a palavra de Deus. E é interessante que vejam que eles demoraram muito para clamar. O texto diz que eles passaram por muitas coisas. Diz que novamente o povo pecou. O texto começa dizendo: novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé. O pecado, nós precisamos entender isso com muita clareza, irmão. Você não peca. Todo pecado é contra Deus. Você não peca simplesmente contra uma pessoa ou contra você mesmo. Todo pecado é contra Deus. E já dizia um grande teólogo que não existe pecado pequeno, porque todo pecado ele é cometido contra um Deus imenso. Então diz aqui que eles pecaram contra o Senhor, e por esse motivo diz que Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Vejam que texto. As pessoas dizem: mas isso era no Antigo Testamento, pastor, agora não é assim. Deus não faz mais isso. Eu quero dizer para você o seguinte, que se existe um dos atributos de Deus, a imutabilidade é um dos grandes atributos de Deus. O mesmo Deus é sempre o mesmo Deus. As suas perfeições e as suas motivações são sempre as mesmas, porque Deus é imutável. Então, os princípios que estão aqui são para proteger a igreja. Eu costumo dizer que o Antigo Testamento, ele protege a igreja. Protege a igreja do quê? Da idolatria. Protege a igreja do quê? Protege a igreja, na verdade, de abandonar a Deus, de seguir os seus próprios caminhos. O Antigo Testamento, ele tem que existir, ele precisava existir, porque, como Paulo diz, essas coisas foram escritas para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Então, diz que Deus entregou eles nas mãos dos seus inimigos. E diz que esses inimigos deles começaram a empobrecer eles, começaram a quebrar a nação. Eles não podiam produzir nada. Eles, em primeiro lugar, eles saíram das cidades e foram para as cavernas. Você vê que quando Deus se retira, irmãos, o que resta para o seu povo é a escuridão. O que resta para o seu povo é a caverna. É estar lá dentro de um local com medo. Medo. Quando Deus se retira da presença dele, a presença de Deus se retira no meio do seu povo, o que vai restar para o povo de Deus é medo. O que nós estamos vendo hoje? Uma igreja com medo. Uma igreja medrosa. Um povo com medo. Porque parece, como a irmã Márcia falou, não sentem a presença de Deus. Parece que não percebem que Deus se faz presente. E quando você perde essa esperança da presença de Deus com você, o terror entra no seu coração. Entra no coração.
você começa a ficar com medo, você começa a ficar depressivo, você começa a ficar cheio de temores, e você vai perdendo a segurança, você vai se ocultando, você vai entrando dentro de uma caverna realmente. Diz aqui que a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada. Então eu quero dizer para você uma coisa: quando nós cedemos aos nossos inimigos, quando nós, na verdade, desobedecemos a Deus para fazermos a vontade dos nossos inimigos, você deve entender uma coisa: que o inimigo, ele não tem misericórdia. Ele vai cada vez mais oprimir. Porque é assim que funciona. O inimigo vai cada vez mais procurar oprimir. Porque é isso que ele quer fazer. Ele quer dominar, ele quer amarrar, ele quer trancar, ele quer deixar você imóvel. Ele não pode deixar o povo de Deus livre. Então, diz que a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Aqui eles não tinham clamado ainda. Eles ainda estavam por conta deles mesmos. Eles estavam procurando fazer algo para se proteger. E a forma que eles procuraram fazer para se proteger foi construir para eles mesmos esconderijo nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas. A opressão é grande. Às vezes nós estamos assim, coisas vêm contra nós sabemos muitas vezes que estamos errados, estamos deixando de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, irmãos. E aí, quando as coisas começam a dar errado, nós ficamos com medo. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar nos autoproteger. Nós vamos tentar nos autolivrar das situações nas quais nós nos colocamos. Veja que o texto diz que o Senhor entregou nas mãos dos midianitas. Veja que os midianitas estavam na mão de Deus, como todos os povos e todas as pessoas, e até os problemas e as consequências e as adversidades que existem contra nós estão nas mãos de Deus. Todas elas. Não existe nada que não esteja no controle do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui diz que o Senhor entregou nas mãos. Deus entregou, falou: olha, está aqui. Agora os midianitas vocês vão sentir o peso. Vocês não querem a mim? Vocês não querem me obedecer? Vocês não querem a minha proteção? Vocês não desejam obedecer a minhas ordens? Vocês não querem, na verdade, me amar? Vocês não desejam? Vocês não confiam em mim? Então está aqui. Se eu não governar sobre vocês, esse vai governar. A grande questão é essa: se Deus não governa nós, alguém governa. Se Deus não governa a sua vida, se Jesus não governa a sua vida, se o Espírito Santo não governa a sua vida, alguém governa. Alguma coisa governa. E essa coisa que te governa, que não é Deus, é a coisa que te oprime e que vai apertar o laço cada vez mais. E o que você deve fazer? Você deve cair de joelhos, reconhecer o seu erro, o seu pecado. A igreja precisa reconhecer, e é por isso que ela vai se empobrecendo. A igreja vai se empobrecendo porque ela não toma essa decisão. Ela não toma essa decisão logo. Parece que as coisas têm que piorar muito para que as pessoas reconheçam que elas estão desajustadas com Deus. Diz que aqui, o texto diz que quando eles sentem que eles produziam alguma coisa, eles vinham como gafanhotos e eles levavam tudo, matavam o seu gado, matavam inclusive os seus jumentos, matavam até os animais de carga. Por quê? Porque eles queriam deixar aquele povo totalmente destruído, porque é isso que o inimigo quer fazer com você, comigo, com a igreja, com o povo de Deus. Ele quer sempre destruir, porque ele veio para isso. Ele é o destruidor.
Diz que eles subiam trazendo os seus animais, as suas barracas, e chegavam como gafanhotos. Mas somente no versículo 6, veja quando as coisas já estavam muito avançadas, quando as coisas já estavam muito terrivelmente perdidas, as pessoas já não conseguiam. Enquanto eles foram lá para a fortaleza deles, eles conseguiram alguma coisa, mas quando o inimigo chegou lá também naquela fortaleza, porque não havia proteção do Senhor, não adianta você construir as suas fortalezas, não adianta a igreja construir as suas fortalezas, porque as fortalezas construídas sem Deus, elas são totalmente vulneráveis ao inimigo de Deus. Porque Deus é a nossa força, Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso grande galardão. Foi isso que ele falou para Abraão: não tenha medo não, Abraão, eu sou o teu escudo e teu grande galardão. Ele falou isso para Abraão quando? Depois que Abraão se levantou lá contra aqueles 5 reis poderosos e destruiu aqueles 5 reis poderosos. Mas ele era uma tribo pequena, e Abraão com certeza estava temeroso ali, e Deus apareceu para ele e falou: olha, eu sou contigo, Abraão, sou o teu grande galardão, sou o teu escudo, não temas, ninguém aqui vai poder te tocar. Sabe o que me chama muita atenção quando eu leio o Antigo Testamento? É que Deus mandava os homens, uma vez por ano, fazer expiação em determinado lugar que ele determinava. Lá estava o tabernáculo e eles tinham que ir lá. Saíam de todas as tribos, saíam um grupo, uma representação, os homens iam tudo para lá. E ficavam somente as mulheres, alguns criados e as crianças dos acampamentos. E em volta deles estavam os inimigos poderosos. E o texto bíblico diz que Deus colocava um terror naqueles povos e eles não ousavam atacar Israel. Mas o que estava acontecendo? Eles estavam obedientes e cheios de fé em Deus nesse momento. E nos momentos que ele abandonavam o Senhor mostrava para eles o que estava acontecendo nos seus corações e o que ele permitia acontecer. Mas aqui o texto, veja só, o texto diz que somente depois dessas coisas acontecer, por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus. Somente quando a miséria chegou, somente quando a pobreza chegou, a fome bateu na porta, quando eles não tinham mais recursos, eles clamaram ao Senhor. Como é triste esse texto! Como esse texto, meus irmãos, é triste, porque ele representa a vida de muitos crentes, representa a vida de muitos servos de Deus, muitas servas de Deus, que andaram nos caminhos do Senhor, que estavam com o Senhor, que estavam prosperando com o Senhor, em todos os sentidos, espiritualmente, com alegria no coração, a proteção de Deus sobre as suas vidas, até que alguma coisa aconteceu e de repente as coisas não deram mais certo e as coisas foram sendo proteladas, até o ponto que a miséria chega, e aí somente quando a coisa já está realmente terrível, é que diz que o clamor começa a subir ao Senhor. Uma igreja empobrecida. E a causa do empobrecimento do povo de Deus é a presença de pagãos ímpios que se encontram no meio da igreja do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que você se manter fiel à sã doutrina. Estamos aqui nessa noite, olha só quantas cadeiras vazias. Estamos aqui nessa noite, olha quantos irmãos ainda se mantêm na sã doutrina, acreditando nessas coisas. São poucos. Poucos. No meio dessa pandemia, muitos já foram embora. Muitos já nem deram um sinal de tchau para nós, né? Simplesmente foram embora. Estou indo para outra igreja, estou indo para outro lugar, né? Está, beleza, está bem, amém, né? Então nós vemos que a presença muitas vezes de pagãos ímpios que se encontram no meio da igreja do Senhor é uma das causas do empobrecimento do povo de Deus. Eu fico pensando assim, graças a Deus aqui nós temos aqui, as pessoas que estão aqui são crentes, mas aí eu fico pensando
nesse paganismo que nós deixamos entrar sorrateiramente dentro dos nossos lares, através das mídias, através da televisão, através dos jornais, através da internet, através das redes sociais, né? Às vezes eu estou lá no Facebook, publico alguma coisa e tem lá alguma coisa de um bendito do irmão, né? E aí a gente clica lá, né? E aí a gente vê, meu Deus, o que é isso? Que pensamento é esse? Esses são os pensamentos, essa é a presença dos pagãos ímpios que se encontram no meio da igreja do Senhor, a causa do empobrecimento. A culpa é somente nossa, por estarmos sendo roubados daquilo que temos semeado. Veja que o texto diz que eles semeavam, eles faziam tudo direitinho, mas não conseguiam colher. Quando eles iam colher, o inimigo vinha e roubava. Pare e pense na sua vida. O que você tem semeado ao longo desses anos? Ao longo desse tempo, meu irmão que está me ouvindo na internet, qual é a tua semeadura? Quanto que você semeou e quanto que você colheu? Eu não estou falando aqui de bênçãos materiais, não, querido. Eu estou falando de bênçãos espirituais. É presença de Deus em sua vida, direção do Espírito Santo, paz, alegria, fruto do Espírito Santo, domínio próprio. O que está acontecendo? Quanto que você tem semeado ao longo desse tempo que você é cristão e quanto você tem colhido? Será que não é porque esse empobrecimento espiritual tem se dado porque você tem se permitido algumas coisas pagãs na sua vida? A culpa é somente nossa, porque nós estamos sendo roubados daquilo que nós temos semeado. A culpa é nossa. Se você parou de ouvir a voz do Espírito, se nós paramos de ouvir a voz do Espírito, será que é porque nós não estamos alimentando muito mais a carne do que o Espírito? Será que é porque nós não estamos resistindo ao Espírito, quando nós deveríamos, na verdade, estar orando todos os dias: Espírito Santo de Deus, dirige o meu dia, dirige as minhas decisões, vou ler a tua palavra, dirige a minha leitura. Espírito Santo de Deus, eu vou orar, não sei orar. Então o Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Abre o meu coração, dá-me inspiração para falar a meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no meio do campo que o Senhor nos deu, por herança, nós temos visto serem destruídas. No campo da igreja, nós temos visto serem destruídos as grandes doutrinas da graça de Deus. As grandes doutrinas da graça de Deus. O Evangelho da Graça. Nós não estamos vendo mais, ouvindo mais o Evangelho da Cruz, o Evangelho da Graça, a obra redentora de Cristo na cruz, coisa maravilhosa. Essa semana eu postei um vídeo no nosso grupo, está em inglês, mas tem as legendas. Você se emocionou vendo aquele vídeo? Você viu esse vídeo? O que você sentiu quando você viu esse vídeo? Se o seu coração não sentiu nada, meu irmão, tem alguma coisa aí. Se você conseguiu ver um vídeo como aquele, do começo ao fim, e você não sentiu nem um peso no teu coração, você não sentiu: puxa, eu preciso olhar mais para o meu Cordeiro, eu preciso olhar mais para o meu Senhor. Tem alguma coisa errada, não é com a doutrina, não é com o Cristo da cruz, mas é com você. Porque, olha, o Espírito Santo de Deus, Ele está lá para glorificar Jesus. Ele disse: Ele me glorificará. Então, se nós carregamos, temos o Espírito Santo, Ele se faz presente em nós, Ele nos leva a glorificar e amar mais e mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no meio do campo que o Senhor nos deu, por herança, temos visto serem destruídas as grandes doutrinas da graça de Deus, a obra redentora de Cristo na cruz, o novo nascimento. Ninguém fala mais de novo nascimento, né? A vivificação de pecadores mortos em
filhos de Deus, de mortos a filhos de Deus, coisa maravilhosa. Então nós vemos uma igreja empobrecida e a causa do empobrecimento do povo de Deus são essas. A verdadeira motivação desses pagãos em nosso meio, dessas coisas pagãs que nós somos bombardeados todos os dias, é escravizar, irmãos. É escravizar. Tem pessoas que não conseguem acordar de manhã sem fazer outra coisa, não conseguem orar, não conseguem fazer nada, mas conseguem ir lá e abrir lá o celular para saber o que aconteceu na madrugada. Isso se chama escravidão. Escravizar, o motivo dessas coisas pagãs, desses pagãos, dessas coisas pagãs em nosso meio, é escravizar para sempre o Israel de Deus, que é a igreja de Cristo. A verdadeira motivação desses pagãos em nosso meio é não permitir que o povo se fortaleça, se alimentando do melhor trigo, nem das gorduras que sobejam na mesa do Rei dos Reis. Muitos de nós, muitos crentes enfraquecidos, muitos crentes fracos na fé, muitos crentes não sabendo da prova, da esperança que tem neles. Se alguém encostasse em você hoje e falasse assim: por que você acredita em Jesus Cristo? Qual é a razão que você entregou a sua vida a Ele? Você estaria pronto para saber? Você saberia da prova, da esperança que você diz ter em você? Muitos não sabem. E isso por quê? Mas das coisas do paganismo, das coisas que estão aí no mundo sendo oferecidas e colocadas para nós, desses midianitas do tempo do século 21, nós muitas vezes nos inteiramos de forma poderosa. A forma pela qual eles se infiltram na seara de Deus, essas coisas pagãs, é que elas vêm contra o povo de Deus assim mesmo, né? Como gafanhotos, né? Em grande multidão que não se pode contar. Midian. Você já viu como você é bombardeado todos os dias, todo instante, todo momento? Você é bombardeado para dizerem como é que você tem que comer, como é que você tem que vestir, como é que você tem que falar, como é que você tem que pensar, como é que você tem que atuar, como é que você tem que ser como marido, como esposa, como é que você tem que ser. Então nós muitas vezes somos tão bombardeados por essa coisa e não há outra forma de se bloquear essas influências a não ser através do conhecimento de Deus para nós. Porque nós somos atacados a todo momento. Essas coisas permitem que o povo de Deus semeie. Veja que essas coisas pagãs permitem que você tenha uma certa vida cristã. Como o faraó do Egito, né? Vocês querem adorar a Deus? Tudo bem, não tem problema. Vocês adoram, mas não vão muito longe. Peguem seus filhos, peguem suas filhas, peguem seus maridos, peguem suas esposas e vão, mas não vão muito longe. E aí alguns de nós muitas vezes falamos: eu sou crente, mas eu não sou um fanático. Na verdade, eu não sou um homem de mente tacanha, eu não sou um homem de mente fechada. Mas é isso mesmo, as pessoas lá fora elas precisam nos ver como homens de mentes fechada. Fechada onde? Fechada na palavra de Deus. Fechada no santo evangelho de Jesus Cristo. Não negociamos essas coisas. Porque eles até permitem que o povo de Deus semeie, mas que jamais possam desfrutar do seu trabalho. Eles não querem. Como aqueles midianitas fizeram, deixem eles trabalharem lá. De repente a gente vai lá e toma tudo deles. Mas eu tenho parado para pensar também como eles empobrecem o povo de Deus. Saqueando o povo de Deus com suas falsas doutrinas. O povo de Deus é saqueado. Esses dias agora eu tenho uma mensagem, Um ouvinte da rádio me mandou uma mensagem pedindo oração.
Primeiro que eles pediam uma oração assim para mim, né? Pastor, eu preciso que o senhor faça uma oração forte. Quando ele disse isso, eu já vi que o conhecimento da palavra de Deus desse homem, ele é pífio. E aí ele dizia de um pastor que foi um ex-drogado e foi ordenado pastor, e ele, a esposa dele, uma pastora, e ele começou um trabalho lá em Capão Novo, e ele comprou um terreninho lá numa área verde, uma invasão, e lá ele fez uma casinha e tal, e ali só estava, na verdade, começando um trabalho, e de repente ele teve que dar uma saída, foi fazer uma viagem. Quando ele voltou, a pessoa que vendeu para ele, junto com um grupo de traficantes lá, entrou lá e falou: aqui não tem mais nada, acabou, e já estava vendendo para outro, e ele estava pedindo oração. Como é que você ora por uma coisa dessa? Como é que você ora para uma coisa dessa? Vejam o que está acontecendo. Pessoas que estão empobrecidas porque foi saqueada deles, elas foram saquear o povo de Deus com as suas falsas doutrinas. Em primeiro lugar, esse homem rejeitou todas as autoridades. Como é que você pode orar por um homem que rejeita todas as autoridades? Ele rejeitou as autoridades do homem, ele comprou um lugar invadido, ele quebrou todas as regras, ele não valorizou as autoridades municipais, estaduais, federais. Ele simplesmente foi lá e se apossou no local, alguém se apossou, vendeu para ele, ele comprou aquilo ali. Com a ajuda dos irmãos, ele levantou uma casa ali e começou a fazer cultos. Sabe o que me lembra isso, meus irmãos? Um texto de Juízes, de um homem chamado Mica, que pegou as moedas de sua mãe e fez 2 ídolos. E começou a cultuar Deus, segundo ele, segundo as suas convicções, dentro da sua casa. Nós estamos vendo isso acontecer. E o que é mais triste são as pessoas que vão seguir essas pessoas. E o que Jesus Cristo está dizendo lá no Novo Testamento são cegos e guias cegos. Não pode um cego guiar um outro cego. Vão cair todos os dois no abismo. E nós estamos vivendo um tempo como esse. E aí eu fico me questionando: será que esse homem está me entendendo? Ele falou que está me ouvindo pregar já há quase um ano. Será que esse homem está entendendo o Evangelho? Porque não consigo entender um homem que está ouvindo há um ano o Evangelho e pede para um pastor fazer uma oração forte, como se houvesse poder e fortaleza na oração de alguém, na minha oração, e fala para ele orar para que uma pessoa que quebrou a lei, uma pessoa que é um criminoso porque comprou uma coisa que não era dono, pedindo para isso acontecer. Como é que nós podemos viver uma coisa dessa? Estão saqueando o povo de Deus com as suas falsas doutrinas. Tem mostrado dar com uma mão, mas na verdade eles querem de volta com juros aquilo que não é seu. Preste atenção. Eles se apropriam das posses dos filhos de Deus pelo terror e pela força. Isso está acontecendo. Está acontecendo quando nós cedemos, irmãos. Quando nós não entendemos para que fomos chamados. Quando nós não entendemos o que Deus quer em nossas vidas. O que Deus quer de nós. Deus quer que nós confiemos nele. Uma coisa é você dizer que acredita em Deus. Se você sair lá fora e puxar 40 mil moradores de Osório e fizer uma pesquisa, conseguir entrevistar esses 40 mil, você vai ver que a maioria deles vai dizer que acredita em Deus.
Mas a grande questão não é acreditar em Deus. A grande questão é confiar em Deus. E essa é a grande questão e é a grande pergunta dessa noite para nós como igreja. O quanto estamos confiando em Deus? Israel deixou de confiar em Deus e Deus nos entregou. O quanto nós estamos confiando no Senhor? O quanto essa confiança tem produzido humildade, tem produzido generosidade, tem produzido verdade em nosso coração? Quanto? Isso que nós temos que pensar todos os dias. O quanto a minha humildade em Cristo Jesus está sendo trabalhada. O quanto que a minha generosidade em ajudar, em contribuir, em estar ajudando as pessoas, a minha igreja, a expansão do Evangelho. O quanto de verdade existe nisso. Porque a palavra de Deus diz que Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Habitou entre nós. E diz que nós vimos. Diz que, João diz, nós vimos, na verdade, Ele como unigênito do Pai. E Ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Então, se os fins são santos, os meios para alcançar esse fim também são santos. Eu lembro que lá em Capão da Canoa, bem no início da minha caminhada ali com a minha esposa naquele lugar, um rapaz invadiu uma área lá também, uma área verde. Havia muitas áreas invadidas até hoje. Hoje são lugares que estão legalizados, mas pessoas invadiram aquele lugar. E aquele lugar foi invadido, teve um rapaz lá chamado Wagner, ele fez uma cerca de bambu, me chamou e falou: pastor, esse aqui eu separei para o senhor. Como assim? Para o senhor colocar a igreja aqui. Quero o senhor colocar a igreja. E eu falei para ele: querido, a igreja do Senhor não trabalha com ilegalidades. Mas pastor, isso aqui vai se tornar... Não interessa. Sinto muito. Você pode fazer o que você quiser com o seu terreno aí. Porque esse paganismo, essas coisas, essas influências, querido, vai chegar a você. Está chegando a igreja. E a igreja está se empobrecendo porque ela está absorvendo essas coisas. E para nós finalizarmos, o que fazer para nos livrar desses midianitas destruidores? Eu separei aqui três ações que nós precisamos tomar. Primeiro, não permita que eles roubem do teu coração aquilo que o Espírito Santo semeou pelo sangue de Cristo. Não permita. Não negocie sua fé. Não aceite erros no meio da sua casa, no meio da sua vida. Não aceite essas coisas, meu amado. Nunca negocie a sua fé. Sofra o dano, em nome de Jesus. Segundo lugar, façamos como nossos irmãos do passado, hoje. Clamemos que Deus retire do meio do seu povo esses midianitas, essas coisas horríveis. Vamos pedir que Deus tire do nosso meio isso. Vamos pedir que Deus não permita que essas coisas nos dominem. Vamos pedir: Senhor, limpa, tira. Não permita que essas coisas venham contaminar o teu povo. E por último, peçamos perdão pelas coisas más que fizemos aos olhos do Senhor, para que Ele remova do meio da sua igreja a presença de todo midianita destruidor. Vamos pedir isso, irmãos. É hora de santificação. É hora de firmar compromisso com o Senhor. Compromisso inabalável. Olha, na verdade, o inimigo não tem medo de uma igreja que canta. O inimigo tem medo de uma igreja santa. De uma igreja que está lutando
contra o erro, contra o pecado, que não aceita essas coisas em suas vidas, que não negocia a sua fé, mesmo que sofra o dano. Então, nessa noite, que nós, se você se sente empobrecido, né? Se essa igreja está empobrecida, se nós aqui estamos empobrecidos espiritualmente, mude. Coloque no seu coração mudanças. Tome atitudes. E eu não vejo outra forma de você mudar alguma coisa em sua vida se você não determinar junto com Deus em seu coração, pedir ajuda para Ele, que você quer buscar Jesus, que você quer estudar a Bíblia, que você quer orar, que você quer jejuar, que você quer verdadeiramente abraçar essa fé com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Porque se você ficar se deixando levar por esses pagãos, né, e ímpios que se encontram no meio das nossas vidas, nós nunca conseguiremos. Mas eu creio em nome de Jesus que essa palavra vem de encontro ao nosso coração. E essa noite também é uma noite de você clamar, né? Porque o texto aqui ele é claro em nos dizer, que diz que esses homens, eles clamaram. Eu não sei como é que está a sua situação, talvez você ainda não chegou aqui às cavernas, né, espirituais, nem chegou ao ponto de ainda ser roubado, né, das tuas plantações, daquilo que você tem semeado, mas não precisa chegar lá. Se você percebe que o caminho é esse, hoje é dia. Hoje é um dia. É o dia de você fazer como o povo de Israel fez aqui, apesar deles esperarem tanto tempo, né? É hora de você, por causa dessas coisas que eu falei aqui nessa noite, você possa clamar por socorro a Deus, o Senhor. Porque eu tenho uma certeza. É Ele que fala, clame a mim. É Ele que fala, busque o socorro em mim. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca encontrei ninguém que se aproximou de Deus com um coração sincero, reconhecendo suas fraquezas, erros e falhas, e pediu perdão, que não saiu de lá perdoado, fortalecido e direcionado novamente pelo Espírito Santo. Então que essa seja a nossa atitude durante toda essa semana. Santifiquemos ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Te agradeço por ela, Senhor. Continua conosco, Senhor. Senhor, não nos enfraqueça. Não nos entregue, Senhor Deus, às nossas paixões. Mas tem misericórdia de nós. Nos ajude a continuar nossa jornada, Senhor. Temos muito o que fazer. Temos muito o que realizar. O Senhor colocou grandes responsabilidades sobre nós, para o louvor da tua glória, para que o teu nome seja glorificado aqui no Rio Grande do Sul. Há grandes promessas para essa igreja de Osório, para a igreja de Capão da Canoa, para a obra missionária nesse lugar, Senhor. E que nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, não permitamos ficar dentro das nossas bolhas, mas que nós possamos olhar de uma forma macro, de uma forma grandiosa, e enxergar o que o Senhor quer de nós e coloquemos essas coisas verdadeiramente em prática em nossas vidas para o louvor da tua glória. Abençoa a tua igreja, Senhor. Dai-nos uma semana na tua presença, santificados em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a semana dos irmãos.